Bruno Chaves Violante, atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas e que assume ao mesmo tempo a importante Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, é o nosso entrevistado. O jovem empreendedor que atua há longos anos no ramo da siderurgia abre as portas da sede da instituição que preside para um café temperado com temas como empreendedorismo, economia, parcerias, protecionismo da indústria e comércio local, cenário econômico nacional e o mais importante, como ser eficiente e ao mesmo tempo imparcial, atuando simultaneamente tanto no setor público quanto no privado. Com vocês, Bruno Chaves Violante, o homem da intermediação. Olá pessoal, começando mais um programa Entre Linhas e nessas nossas variáveis de pauta, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento e economia. E ninguém melhor que o empresário, um presidente de uma associação comercial e industrial e um secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo para abordar todas as pontas dessa esfera, tanto do lado privado quanto do lado econômico e do lado público. Hoje nós vamos falar com Bruno Chaves Violante, que é esse multifacetário que está jogando em todos os lados do campeonato, Bruno. Na esfera pública, na esfera privada e também como empresário. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Juninho. É um prazer estar aqui no seu programa hoje, né? É um prazer ter a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu acho que você está trabalhando tanto que nós vamos precisar de uns 4 programas. Porque dá um só da Associação Comercial, né, da Secretaria de Desenvolvimento e um aí do empreendedorismo em geral. O que você está arrumando com tão pouco tempo e tantas atividades? Não, acho que um programa só é suficiente. Quase que os trabalhos e as experiências elas se combinam, né? A minha experiência maior é no poder privado, né? A experiência que a gente vem adquirindo nos últimos 2 anos no poder público, e foi importante para mim como empresário, está sendo importante a gente poder entender um pouquinho como que funciona o poder público, quais são as dificuldades, né? Quais são as oportunidades que existem também, onde que o poder público pode melhorar e onde até mesmo o poder privado pode melhorar. Então, na verdade, são experiências conjuntas que eu venho tendo. Mas é importante para o telespectador entender um pouquinho sobre a sua história, né? Qual a sua trajetória até chegar hoje como secretário de desenvolvimento, também como presidente da Associação Comercial. Perfeito. Bom, eu comecei como empresário com 16 anos de idade, fui emancipado exatamente no dia do meu aniversário, onde eu montei a minha primeira empresa, e com 16 anos de idade, iniciamos o trabalho, eu e o meu irmão mais novo, Rafael, e a gente veio desenvolvendo ao longo da faculdade uma empresa de reaproveitamento de resíduos siderúrgicos que acabou culminando em uma usina siderúrgica que reaproveita e que trabalha com resíduos siderúrgicos. Apesar de fazer o mesmo produto, a gente vem com uma tecnologia bastante diferente de outros siderúrgicos. Ao longo do tempo, a gente veio ganhando experiência e improvendo a empresa. No ano de 2015, eu perdi o meu irmão e me fez repensar diversas formas que a gente vinha conduzindo a empresa, me fez repensar o trabalho que a gente tinha desenvolvido e até mesmo se tinha valido a pena aquele esforço todo de 20 anos para continuar na empresa. Então eu pensei em buscar algo diferente, pensei em me dar um tempo. A nossa gerência sempre foi uma gerência super centralizadora e eu resolvi descentralizar a empresa no início de 2016 e colocando metas em todos os setores da empresa, e busquei me afastar por alguns meses para poder pensar. E por felicidade a minha, 3 meses depois, o Flávio Fonseca, então presidente da CI, foi meu colega de administração na Unifem, formamos junto em administração de empresas. Ele me convidou para vir para integrar a ACI Jovem e, nesse momento, a presidência da CI Jovem. Então, foi um prazer enorme. Eu tinha realmente um tempo ocioso naquele momento, em 2016. Então, na presidência da CI Jovem, me oportunizou entender como que a CI funcionava, me oportunizou entender como que o associativismo funciona, a importância das empresas estarem juntas. E, a partir de setembro de 2016, iniciaram as campanhas
E então, em um evento de 80 anos da CI que a gente participou, com todos os candidatos na época, então, a gente falou sobre a Agência de Desenvolvimento Regional, falamos sobre o desenvolvimento do município, e naquele momento eu tive a oportunidade um pouco dos candidatos, de conhecer os candidatos e de eles conhecerem um pouco mais a atuação da CI. Leone Maciel venceu as eleições junto com o Duílio de Castro, e o Leone pediu junto para a CDL e a CI Sindicomércio que indicassem nomes para poder compor a Secretaria de Desenvolvimento e poder levar essa visão que a gente tem privada para dentro da Prefeitura para buscar improver, para buscar melhorar e buscar melhorias para a cidade de Sete Lagoas e para as secretarias no geral. Então, dentre essa lista, o meu nome foi escolhido. Imediatamente eu fui o primeiro secretário a ser nomeado, eu fui, quer dizer, informalmente nomeado ainda em novembro, né? E eu fiz parte da comissão de transição, na época junto com a Luiz Barbosa, junto com a Betânia da Educação, junto com o Dr. Caio, e ali eu tive a oportunidade de fazer praticamente todas as transições das secretarias. E na equipe de transição que a gente descobriu a dificuldade, todo mundo sabia a dificuldade da financeira que a Prefeitura vivia, mas descobrimos mesmo o tamanho dessa dificuldade nessa transição no mês de novembro e no mês de dezembro, né? Então, foi até, posso dizer que foi um choque para toda a equipe, que a gente não imaginava qual era, tão ruim que era a situação naquela época, e a partir daquele momento o prefeito decidiu que ele teria que nomear o menor número de pessoas possíveis, como vem nomeando. Acho que esse é o governo que tem o menor número de cargos nomeados, ou o maior número de cargos vagos ainda. Alguns eles desfez, como foi o FAS 1, o FAS 2, o FAS 3, algumas coordenadorias. Então, quer dizer, ele teve que enxugar. E no enxugar, ele precisava de pessoas ali que estavam cientes do problema. Então, ele acabou determinando mais uma secretaria para mim, acabou determinando a terceira secretaria, mas com a condição que eu estivesse entrando ali só para montar a estrutura organizacional. Então essa é rapidamente a história nossa. Agora, hoje você é presidente, não mais da Jovem, mas da principal instituição da Associação Comercial Industrial, uma associação de 80 anos. Exatamente, 82 anos. 82 anos, com a tradição que comporta em seus associados os principais comerciantes industriais de toda a região e também algumas multinacionais. Exato. Ou seja, você hoje é o maior representante da indústria e comércio enquanto associação. Do outro lado, você está como secretário de desenvolvimento, defendendo os direitos da instituição pública. Exatamente. Como conciliar os interesses da iniciativa privada e os interesses da coletividade enquanto setor público? Primeiramente com isenção de caráter, né? Porque você tem que entender o que é o direito, né? O que cada empresa tem e o que é o dever também. Então, é claro que a gente sofre cobranças enormes, né? Tanto do poder público quanto do privado, né? A gente sabe que existem dificuldades para todos os lados. Enquanto os comerciantes hoje pedem para a gente para trabalhar no aspecto de camelô, de melhoria das ruas, é uma dificuldade que todas as cidades vêm enfrentando. Quando eu falo todas as cidades, não são só todas as cidades do Brasil, são todas as cidades do mundo. O chinês invadiu o mundo, qualquer grande capital que você pode viajar no mundo inteiro tem isso, mas a gente não se entrega a isso. Então, a gente vem dentro da secretaria, junto com a Secretaria de Obras, por determinação do prefeito, nós estamos refazendo a lei da prefeitura para que a Secretaria de Desenvolvimento possa também fazer a fiscalização que hoje só é feita pelo meio ambiente. Então, a gente está buscando melhorar para que a gente possa poder também cobrar mais o trabalho. Essa nossa entrevista, talvez de todas, seja de melhor custo-benefício, porque eu vou entrevistar o presidente da associação e o secretário ao mesmo tempo, né? Vamos pegar um pouquinho aí do lado aí do associativismo. Para você, qual é a importância do associativismo hoje? A importância do associativismo hoje é porque uma andorinha só não faz verão, né? A realidade é essa. E como estamos vivendo um período de desaquecimento da economia nos últimos 3 anos, a dificuldade é grande para todos. Então, vocês viram no exemplo aí dos caminhoneiros, que o governo colocou uma tabela de frete, tirou uma tabela de frete, e atrás daquilo ali
atrás daquele trabalho de fazer uma lei, de retirar uma lei, tem o trabalho da FIENG, tem o trabalho da ACI, tem o trabalho da FEComércio. Então, o trabalho é constante, né? O cobertor é pequeno, então a gente luta realmente para o empresariado. E a importância maior do empresariado, que eu acho que é o que a sociedade nossa, de certa forma, desaprendeu nos últimos 15 anos, é que o primeiro de tudo, Juninho, é a geração de emprego e de renda e de valor. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa, ela só gera valor para a sociedade se ela estiver funcionando e gerando impostos. E um funcionário, uma pessoa, ela só gera valor para a sociedade se ela também estiver empregada. Tá? Então, quer dizer, uma pessoa que está desempregada, ela não tem ela não gera nenhum tipo de imposto. Então, tem muita gente que acha que o dinheiro nasce do governo federal, ou nasce do governo estadual, ou nasce do governo municipal. E isso não é verdade. Todo o dinheiro vem do poder privado para o público, e aí o poder público faz as ações de política com o dinheiro. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, a gente tem que estar sempre procurando estar junto para que a fala seja conjunta e que a gente consiga a grita nossa junto aos governos. Do outro lado, talvez você, do lado pessoal, e nós, enquanto sociedade, estamos tendo uma oportunidade única de juntar a força do empresariado com a iniciativa pública. Você agora no exercício, porque do lado de cá do empresariado é muito fácil, só cobra imposto, só exige, e do lado de lá também, quem não está na situação, seja bem mais fácil apertar. Você nesse meio termo, o que você percebeu que falta para a iniciativa pública que tem na privada e que falta para a privada que tenha na pública? Olha, na pública, o que eu vejo que falta é a possibilidade de colocar metas mais claras, mas que tenha a possibilidade de ter a punição também, né? Porque caso a pessoa não cumpra com o que ela está fazendo, qual que é o papel dela, a meta dela, ela tem também a punição. E o que falta um pouco mais no poder privado, Juninho, eu acho que é um pouco de empatia, sabe? De poder entender também que existe dificuldade no poder público e entender que o trabalho do poder público, ele vem dos impostos gerados. Então, às vezes a gente recebe cobranças de empresários na secretaria que que imaginam que o dinheiro surge do nada, ou que as ações não têm custo, ou que o que é da prefeitura não tem valor, entendeu? Então, assim, acho que tem que ser um misto. E para resolver isso, eu acho que é cada vez menos o cidadão esperar do poder público. Ele tem que se unir e fazer... Eu fiz essa pergunta para o Dória, ele achou ela até bastante interessante na época, porque eu questionei, Dória, você agora saiu da esfera privada, você está na esfera pública, você está nas duas. Falei, e eu vou te repetir a pergunta. Uma das maiores reclamações do empresariado é a questão da carga tributária, do excesso tributário. No caso do Dória, eu perguntei, poxa, Dória, na sua campanha você falava muito da redução de tributos. Contudo, quando você chega do outro lado, você precisa dos tributos para realizar a sua plataforma de governo. Talvez o erro não seria a forma como se emprega esses recursos? Sim, eu acho que o erro seria a forma como se emprega esses recursos. Sete Lagoas continua sendo o município de Sete Lagoas, a prefeitura de Sete Lagoas, continua sendo a maior empregadora da cidade. E quase todas as prefeituras de porte médio, de 250 mil habitantes abaixo, são os maiores empregadores. O maior empregador do estado de Minas Gerais é o governo de Minas. Então, numa época onde a gente está vivendo o segundo renascimento da história mundial, onde tudo pode ser automatizado, onde todos os trabalhos podem ser, quase todos os trabalhos podem ser feitos de forma digital, existe ali um apadrinhamento político que você mantém muitos funcionários, né, sem querer diminuir o número de funcionários, porque, de certa forma, é uma ação social. Então, eu acho que o administrador público ele tem essa obrigação de achar a forma de resolver
essa equação. E é um conflito antigo do apradeamento que não deixa de ser uma medida apolítica, impopular. Exatamente. Mas vamos dividir esse programa. E mais uma observação. E acabam sendo muitos salários, são muitos empregos com salários baixos, né? Então, porque tem uma discrepância de salários. Poucos ganham muito e muitos ganhando pouco. Então, bom, no próximo bloco a gente vai entrar um pouquinho no lado privado, depois a gente passa para o lado público. Eu te falei que a gente ia otimizar essa entrevista. Então não sai daí, daqui a pouquinho voltamos mais com o Bruno Violante. De volta ao programa Entre Linhas, hoje com Bruno Violante, um jovem expressivo na nossa comunidade, presidente da Associação Comercial e também secretário de Desenvolvimento e Turismo, Desenvolvimento Econômico. Nós vamos agradecer o doutor Souza, que trouxe um cafezinho. Isso, excelente. Doutor Souza aqui, secretário da CI. Muito obrigado. Né? É a prata mais valiosa da casa. Da casa, verdade. Pois é, nosso telespectador privilegiado de hoje. A gente fala porque a gente não costuma agradecer, não, todo mundo tem um carinho tão grande pro doutor Souza que exato. Eu acho que ele ajudou até a fundar o Estado. Né? Com certeza. Voltando, então vamos falar de ACI. Já falamos do doutor Souza, vamos voltar de ACI. Bom, do lado privado, como nós falamos, hoje nós vivemos um momento delicado, né? Uma economia um pouco ociosa e oscilosa. Falta-se, existe uma instabilidade. Qual é o cenário econômico nacional, regional e municipal hoje? Bom, vamos primeiro no cenário, eu acho que o nacional, né? Muitas pessoas se acostumaram nos últimos 15 anos com a nossa moeda valorizada, o real valorizado. Então, quando se compara hoje o poder de compra de algum utensílio eletrônico que você se comprava um tempo atrás, a gente perdeu o valor de mercado. Perdeu o poder de compra, a pessoa compra menos que comprava no passado. Mas o importante frisar é que todas as épocas que o Brasil passou por crises, sempre um único setor que iniciou esse retorno da economia brasileira à frente e poder entrar capital de novo no Brasil, que é o setor de agronegócio, né? Hoje não sei se a turma lê a Veja mais, mas na nossa época o que a gente tinha, Veja, Exame, isto é. Então, quando o Brasil estava saindo de uma crise, a gente recebia uma Veja em casa lá, e tratores fazendo plantio, tratores colhendo, safra saindo em navios, e é o que acontece hoje. Hoje, com o dólar forte, os alimentos eles estão em alta no mundo inteiro. Então, o que vem resgatar novamente a economia do nosso país, e eu acho que a pujança nossa está aí, é a agricultura. Né? É interessante você falar isso. Eu estive de passagem em Campo Grande, estive no interior do Mato Grosso, e parece serem países diferentes. Completamente diferente. Uma economia completamente diferente desse lado do país, onde pequenas cidades com a infraestrutura invejável, aparentemente uma qualidade de vida acima do normal, todas pautadas no agronegócio. No agronegócio. Isso não aconteceu por nada, à toa, isso não aconteceu só porque o Brasil tem água, terra e sol. Isso aconteceu graças a um homem, Alisson Paulinelli, graças à Embrapa, graças à Emater. Então a gente tem que valorizar isso, porque o Brasil ele veio perdendo isso nos últimos 15 anos. É investir em pesquisa, é em valorizar a pesquisa, valorizar a Embrapa, valorizar a Emater e valorizar os institutos de pesquisa, porque sem pesquisa você não tem novas tecnologias. Plantar soja no Cerrado, em uma palestra do Alisson eu ouvi ele dizendo, parecia uma grande utopia há 50, 60 anos atrás, e eles conseguiram adaptar para fazer a pujança que a gente tem hoje de agricultura. Então, primeiramente, o que eu penso no Senado Nacional é isso. O presidente que entrar, quem quer que seja, ele tem que primar pelo investimento em pesquisa e tecnologia e primar também pelo investimento na educação básica, porque eu acho que é ali que está o problema do desvio cultural da sociedade brasileira. No âmbito estadual, o que a gente percebe é que o Estado ele está com as contas muito mais altas do que as receitas, né?
Todo mundo gosta de falar, o estado de Minas Gerais está quebrado. Mas todos os estados também estão nessa condição. Por quê? De um bolo de R$100 gerado de impostos, R$70, se não me engano, fica com o governo federal, R$20 ficam com o estado, englobando todos os municípios, e 10% vai para o município. Então é muito difícil, cada vez mais é difícil para o município fechar a sua conta e para o estado fechar a sua conta. Eu li uma reportagem recente, logo depois da greve dos caminhoneiros, que é o assunto que nós vamos tratar, da repercussão das greves dos caminhoneiros, mas do presidente da FIENG, onde ele questionava essa questão de 40% das riquezas produzidas ficam na mão do governo. Qual é a justificativa se 40% de tudo que se produz vai para o governo, das contas não fecharem? As contas não fecham porque existe uma massa salarial dentro de todos os governos que ela não diminuiu ao longo do tempo, ela aumentou. Então as competências aumentaram, as necessidades, os requisitos aumentaram, mas não diminuiu, não aumentou a produtividade dentro do setor público. Para te dar um exemplo, na minha empresa, em 2003, a folha de pagamento representava 1,5% do faturamento. E hoje a folha de pagamento ela representa 11% do faturamento da empresa. Então o que acontece? Ao longo desses 14 anos, o assalariado, o empregado brasileiro, ele começou a receber mais, ele tem um valor a mais. Apesar de a gente reclamar que o salário é bem baixo, a gente tinha 20 anos atrás salário de $20, que hoje daria R$100, por exemplo, por mês. Então, ao longo do tempo, uma empresa que ela não aumentou a produtividade, ela tem um reflexo a mais de salário. Isso aconteceu nos últimos 15 anos. E o poder público da mesma forma. Como, de certa forma, os atendimentos são os mesmos, não houve essa Talvez o poder público não tenha se preocupado tanto com a real lucratividade, a eficiência também de se ter o retorno do que se produz. Porque talvez preocupe tanto com o assistencialismo, ou de não mandar embora, ou de contratar, mas não se preocupa com a entrada, os resultados desse investimento. Exatamente. E a gente tem cada vez preocupar mais em mensurar com os números. Vou te dar um exemplo que aconteceu em janeiro de 2017 na Secretaria de Trânsito. A gente, recorrentemente, a sociedade pede, quando vai fazer uma festa, para fazer uma mudança no trânsito, pede um banheiro público, pede uma limpeza extemporânea ali. Então, a gente pegou o valor para mudar o trânsito, o valor da guarda municipal deslocada para aquele local, o valor dos públicos e o valor da limpeza, e dividimos pela quantidade estimada de pessoas que tiveram naquele local. E nós encontramos exatamente R$14,20 por pessoa de custo. Então, quem pagou esse custo? Quem pagou fui eu, foi você, foi todo cidadão. Então, as pessoas não percebem. Quando você quebra uma lixeira, é um dinheiro seu que está sendo jogado fora. Quando a pessoa joga um lixo na rua, você diminui a eficiência do sistema de limpeza pública e na hora de renovar o contrato, a pessoa coloca o valor mais alto. Então, a própria sociedade, ela acaba encarecendo ali a máquina pública também. Mas você não acha que falta um incentivo para o empreendedorismo? Um incentivo, por exemplo, pagamos grandes tributos, talvez desafogar, porque a partir do momento que estou pegando essa questão da carga tributária, que não é só ela, mas talvez ao invés de se pagar tantos tributos, você quantificar por quantidade de empregos gerados, as famosas parcerias público-privadas, arrumar algumas coisas que o Estado hoje não tem condição mais. Estradas hoje o Estado não tem condição mais de arrumar, não se duplica mais nada porque não tem dinheiro em caixa. Talvez, ao invés de se sugar tanto, transferir para o privado, em troca de isenções, hoje você tem muita questão da lei a lei Rouanet, né, a questão do desvio aí, se pode destinar parte das arrecadações para o esporte, para a cultura. Talvez não seria um meio do Estado intervir menos, né, de se sufocar menos através da extração de recursos do empreendedor e também de proporcionar um custo-benefício maior, uma vez que uma pessoa empregada é menos problema de saúde, é menos criminalidade, não falta inteligência, já que é uma coisa tão óbvia.
Eu acredito que sim, o caminho é terceirizar, né, o que pode ser terceirizado, como fazer concessões do que pode ser concedido, porque existem às vezes bem públicos em algumas cidades que poderiam ser concedidos para exploração, e deixar mais na mão do empreendedor o que depende de empreendedorismo, e deixar mais na mão do governo o que depende de ação social, o que depende de partilha, o que depende de correções que a gente sabe que a nossa sociedade precisa. Descentralizar, mas também desonerando. Desonerando. Porque existe a descentralização, mas, poxa, se você vai arcar com a responsabilidade do Estado, é justo que sua tributação seja menor. Ou não? Com certeza, com certeza. Tem que haver uma proporcionalidade nisso, né? Você tem que passar a responsabilidade do que não é do poder público para o poder privado, mas ao mesmo tempo tem que ter uma contrapartida, né? Esse aí é... E você, com toda a sua experiência, principalmente no setor privado, você é do ramo da siderurgia e do GUSA, um ramo bastante instável, dependente do câmbio, né? Flutuável. Qual é o melhor caminho para uma economia mais sólida e mais segura? Juninho, o caminho para primeiro, austeridade, né? O que eu quero dizer com isso? Aquela empresa que você vende e todo dia você recebe dela na data certa, na data correta, você que é fornecedor, você quer sempre receber para ela. Se você aluga alguma coisa para alguma pessoa que sempre te paga em dia, você tem até aquela boa vontade de renovar o contrato, mas se a pessoa te atrasa 10 dias, 15 dias, 20 dias, atrasa 2 meses e parcela, a pessoa, você não está tendo austeridade ali no seu pagamento, então tudo fica mais caro para quem comporta dessa maneira. E os governos, no geral, desde os últimos 20, 30 anos, eles não têm austeridade. Então, além de gastar mais, eles não cumprem ou acabam atrasando com aquilo que é o insumo básico. Então, a gente que é do poder privado, a gente enxerga que tudo é mais caro para os governos, sabe? Então, acho que esse aí seria um primeiro ponto de partida, só fazer o que dá conta de fazer. E o famoso preceito, gastar menos do que ganha. Gastar menos do que ganha. Essa meu avô já dizia, gasta menos, guarda o cofrinho. Agora, eu quero fechar esse bloco com um momento histórico, que tivemos agora, se não me engano, 11 dias das greves dos caminhoneiros. Tem mais tempo. Não, que durou... 11 dias. Eu falo histórico porque o Brasil acreditava ser uma economia forte, já ter ultrapassado a fase de instabilidade. Nós ficamos reféns de um movimento durante 11 dias. Falo refém porque houve prejuízo na casa dos bilhões. Para todos os lados, inclusive para os caminhoneiros. Então, nós não temos nada de instável, nada de sólido, porque foi só apenas um segmento e foi uma greve pacífica. Que nós podemos tirar de proveito e de lição da greve dos caminhoneiros? É quase um complemento à pergunta anterior, né? Além da austeridade que a gente precisa de fazer, os governos precisam de investir ou incentivar o que realmente dá retorno. A gente sabe que hoje um transporte fluvial, ele chega a ser 60%, 70% mais barato do que um transporte de carretas. E aí quando se fala de transportar no São Francisco, o pessoal fala, mas não tem calado no São Francisco para você passar com embarcação. Não tem hoje, mas no passado, quando se passava, cuidava e dragava o fundo, como a gente vem vendo acontecendo no Tietê, em São Paulo, você tem aquela mobilidade. Então, o transporte brasileiro, ele é refém das estradas. Então, precisa de ser investido em ferrovia, precisa ser investido em hidrovias, principalmente. Então, o Brasil ele tem que ser irrigado de ferrovias, irrigado claro que dentro das prioridades, dentro dos ramais produtivos, porque nós temos terra, nós temos produção, nós temos produtividade, nós temos conhecimento e muitas vezes o que a gente não tem é o custo de escoar o produto para fora do Brasil. Bom, o cafezinho acabou, vamos encher a xícara e nós já colocamos aí nosso pano de fundo do setor empresarial, agora vamos dar aquela pitada do cunho público. Perfeito. Do próximo bloco, com o secretário e presidente da CI, Bruno Violante. De volta com o programa hoje dedicado ao empreendedorismo, economia e também à gestão pública, Bruno Violante. Bruno, antes de abordar um pouquinho mais esse lado público,
do empreendedorismo, né? Eu acho bacana abordar dessa forma, um lado flexível, nem tanto a cá nem a lá, talvez seja o meio termo, mas eu imagino, você como secretário e também o município, ele tende ao protecionismo à sua economia local, tende, né? Mas também temos a questão de geração de riquezas, que é a busca de capital. Exatamente. Como conciliar a proteção de quem está e a atratividade de quem ainda não veio? Bom, dois fatos aí importantes para a gente falar, né? Eu li todas as pautas dos últimos 15 anos, né, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Sete Lagoas e histórico dos secretários, reuniões, para poder entender o que aconteceu no passado, para poder fazer agora. E sempre foi cobrado os secretários trazer novas indústrias, né? Mas o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento não é somente trazer novas indústrias, a gente trabalha também para permanecer com as indústrias aqui. Então é importante dizer esse trabalho. Então a gente trabalha em diversas fontes, né? A gente trabalha diretamente com o INDE, diretamente com o BDMG, diretamente com as secretarias de Estado, onde eventualmente as empresas têm algum tipo de problema, né? E um dos grandes problemas recorrentes que existem hoje na legislação mineira com relação ao licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele é demorado, as questões são demorado de divulgar a licença, é demorado para você poder fazer todo o processo. Então a gente está sempre ali aproveitando o canal de comunicação entre os poderes o municipal com o estadual, para poder encaminhar demandas de empresas que às vezes querem ampliar, empresas que às vezes querem permanecer na cidade, empresas que estão com dificuldade algum certo de negociação. Então tudo isso faz parte do desenvolvimento econômico da cidade. E com relação ao que você disse ao protecionismo, existe sim, né? Claro, a gente protege no bom sentido, não é como no sentido de reservar mercado, porque se a gente fizer alguma coisa de reserva de mercado da cidade, a gente está, de certa forma, impedindo o crescimento de algum determinado setor ou o avanço de determinado setor. O que a gente vem percebendo é que a cidade vem sendo invadida pelos grandes grupos nacionais e pelos grandes grupos mineiros, né? O maior exemplo que a gente pode perceber isso são das farmácias, né? A cada esquina a gente consegue ver novas farmácias chegando em Sete Lagoas, né? Então, nesse sentido do comércio, a gente realmente não pode trabalhar impedindo que os novos venham, mas a gente busca todo o auxílio para aqueles que estão aqui poderem enfrentar. De que forma? A gente tem parceria com o SEBRAE, a gente busca capacitação, a gente está fazendo agora uma capacitação junto com o setor de panificação e confeitaria da cidade, que já é um programa que foi feito pelo SEBRAE em Belo Horizonte de sucesso. A gente está trazendo isso para cá. Por quê? Porque qualquer um que abre o jornal vê que os pães congelados, né, não só o pão de queijo, os pães congelados, eles vêm abarcando esse mercado das padarias, das confeitarias. Então, existe todo esse suporte do SEBRAE para isso, estamos trazendo isso para cá também. Com relação a trazer novos investimentos, a gente vem trabalhando junto com o INDE para que novas indústrias e grandes indústrias venham para Sete Lagoas. Esse trabalho é um trabalho que, logicamente, grandes corporações que têm ações na Bolsa, você não pode ter uma divulgação antecipada de algum tipo de trabalho, mas desde março do ano passado a gente vem firmemente para trazer algumas empresas que a gente espera que em breve elas estejam concretamente instaladas na cidade. Bom, além do problema conjuntural, que a longo prazo, trazer indústrias para gerar benefícios futuros, temos problemas estruturais que já existem, e um deles, o seu lado como presidente da Associação Comercial tem ouvido bastante, que é a questão dos tributos municipais. IPTU, ITBI, ISS, alguns tributos em alguns determinados pontos específicos, algumas indústrias, herdados, uma reforma tributária herdada da gestão passada, que começa a causar preocupação ao empresariado e ao industrial. Alguns aumentos abusivos, uma lei que hoje ela é consolidada, é válida, é vigente, mas que está causando um certo espanto, inclusive com ameaça de fuga de investimentos. Bom. Qual é a posição do secretário e do município com esse problema que já existe há
quase 5 anos e ainda não foi resolvido. Exatamente. Bom, inicialmente, como secretário, quando a gente iniciou em janeiro de 2017, o prefeito Leone nos alertou que a gente estava vivendo uma fase de crise intensa para tirar o S e criar, né, o do crise vira e crie, e que a gente pudesse ouvir todas as pessoas. E no ouvir todas as pessoas também pediu para que respeitássemos todos os órgãos e para que os secretários tivessem atenção que tudo que um secretário responde, o prefeito também responde. Então, poucas pessoas sabem, mas o trabalho de secretário municipal, ele presta muitas contas, não só para o prefeito, a gente presta conta para o Ministério Público. Então, mensalmente, eu sou chamado do Ministério Público, nós temos reuniões lá, e a gente responde por questões que são políticas públicas que têm que ser executadas e também por coisas que ocorreram em determinada pasta no passado, né? Esse é o papel do Ministério Público, essa é a função dele. Então a gente a política do governo Leone Maciel não é de bater de frente com isso. Então, como presidente da CI, levei a ele essa demanda do IPTU e de outros tributos da cidade, não só do IPTU, nós temos demanda também do ISS da cidade, em alguns setores ele é quase o dobro do valor do que a cidade vizinha, então isso incentiva uma empresa a ir para a cidade vizinha e não permanecer em Sete Lagoas. Então, na realidade, o que acontece é que a empresa utiliza o asfalto de Sete Lagoas, utiliza a estrutura de Sete Lagoas, mas vai pagar o imposto na cidade vizinha. Então, o prefeito pediu que a gente trabalhasse junto com o Cássio, secretário da Fazenda, no caso do ISS, no caso do IPTU, ele também sugeriu que a gente trabalhasse como uma associação comercial para achar uma alternativa ou uma solução jurídica que seja viável e que não faça com que daqui 10 anos, 15 anos, um secretário está respondendo à justiça ou o prefeito está respondendo à justiça. Então a gente está em franco trabalho nesse sentido. Cada dia aparece mais alguma empresa falando do ISS, cada dia aparece mais um falando sobre o PTU, e nesse tema a gente pede até para as pessoas nos procurar aqui na CI, para trazer o que elas têm, para trazer a sugestão, para a gente trabalhar em conjunto, porque só a cidade trabalhando em conjunto que a gente vai ter uma solução. O município, ele hoje é consciente de que existe um problema tributário no município? Uma carga em determinados setores? Eu não sei se eu posso afirmar que o município é consciente, mas que o governo, em boa maioria, entende que precisa de ter uma reforma na carga tributária, entende que sim, né? E a gente percebe isso, o prefeito deu autonomia para que a associação comercial buscasse essa alternativa, então eu acho que, em termos, a gente pode dizer que sim. Sim. E qual é o atual perfil econômico de Sete Lagoas? Muito se fala indústria, muito se fala comércio, outros se fala em turismo. Qual é o perfil atual ou mais aproveitável, economicamente falando? 80% industrial, Juninho. Assim, é um número assim, impactante. Sete Lagoas ela é uma cidade industrial. Em números, quando você não enxerga a cidade, você enxerga o número. Ela é tão industrial quanto Betim, quanto Contagem, quanto outras cidades de Minas Gerais e do Brasil, mas Sete Lagoas ela carrega há mais de 20 anos, 25 anos, um espírito de turismo, de turístico. A cidade quer isso, a cidade tem razão de querer isso, porque o turismo gera 10, 15, 20 vezes mais emprego por real empregado no investimento. Então, um dos caminhos que eu entendo para Sete Lagoas e para Minas Gerais é o investimento do turismo. De que forma? Hoje, Minas Gerais ela tem as rotas, os circuitos turísticos, né? E isso foi feito no governo estadual há 2 ou 3 mandatos atrás. E essas rotas, elas regionalizam o turismo. Então, por exemplo, Sete Lagoas ela participa do Circuito das Grutas. Mas ela é uma nomenclatura do Circuito das Grutas, que é uma regionalização por geologia. Já o Circuito Guimarães Rosa, que é o de Cordisburgo adiante, ele é um circuito que ele é por cultura. Mas quando você consegue enxergar o turismo no mundo inteiro, o turismo ele é regionalizado por regiões
gourmet ou por atrativos esportivos. Então, o que eu enxergo é que a gente tem que fazer rotas em Minas Gerais, e rotas nas cidades, entre as cidades, que comportem o que a cultura local tem. Um dos exemplos que as melhores cachaças do mundo estão no entorno de Belo Horizonte. Então, deveria ter a rota da cachaça da capital metropolitana. As melhores, outras melhores cachaças estão na região de Salinas. Então, o estado ele tem que ser regionalizado em rotas gourmet, porque o que o turista quer hoje, o turista ele quer ter a experiência. Então, ele quer viajar para algum lugar e experimentar algo novo, seja pelo gourmet ou seja pelo esporte. Então, é importante ressalvar que você é um grande viajante pelo mundo, e eu acho isso importantíssimo, porque nós vivemos hoje num mundo muito teórico e pouco prático. Uhum. Talvez deveria ser um requisito crucial para um secretário de desenvolvimento econômico, de turismo, conhecer outros pontos pelo mundo, porque como você vai proporcionar ou oferecer algo que você não conhece? É um pouco complicado. E você gosta de viajar. Gosto. Né? Então, o que você está dizendo é o seguinte: Sete Lagoas tem um potencial turístico natural, tem. As grutas, a lagoa, a própria serra, eu acho que a expectativa que todo mundo tem essa vida inteira, olha a lagoa, mas que por si só não vai agregar valor econômico. Exatamente. Se não for inserido em um contexto gastronômico ou em um contexto de rotas, não vai haver esse desenvolvimento. Dificulta o desenvolvimento. Como você disse, essa questão aí da percepção, né? Existe um caso interessante, o Hotel Fazano, quando ele foi abrir o hotel, 6 meses antes, ele contratou toda a equipe, e a equipe dele foi para Comandatuba, foi para Gramado, eles ficaram 6 meses viajando e relatando qual que era o sentimento que eles tinham em cada um daqueles locais para poder fazer. E não é à toa que hoje é um dos melhores hotéis do Brasil. Bom, eu queria terminar essa conversa com o Bruno, não com o secretário, não com o presidente, um cara jovem, dinâmico, atencioso. Vou deixar esse espaço em aberto para você falar de todos os projetos, inclusive da SAI, que acabou de fazer um intercâmbio associativo cultural. Mais um intercâmbio associativo Fica à vontade cultural. Para deixar o seu recado para os telespectadores e mostrar um pouquinho aí do que está por vir. Perfeito. Fica à vontade. Bom, obrigado pela oportunidade, né? Relembrando primeiramente, a ACI ela é responsável pela coletânea dos índices, indicadores. Ela, na verdade, não é responsável, ela vem fazendo isso ao longo do tempo, né? Então, a gente tem os 7 Lagoas em números, que reúne as empresas, os números das empresas, o que a gente tem, número de população, o que a cidade gera, qual que é o perfil da cidade. Então, um trabalho que a gente faz, que pode ser encontrado no site da CI, né? Que é um trabalho importante, né? É um dos resultados que a gente tem. Até antes de você passar, eu tive acesso, vim na inauguração de 7 Lagoas em números. Para quem não conhece da cidade, ou para quem mora aqui, é um material completamente didático, com gráfico, com resumos, que vai desde a projeção futura de quantas pessoas vão ter daqui a determinados anos, a questão de leitos hospitalares, um trabalho excepcional da Associação Comercial que merece ser consultado para quem mora aqui e quem vem de fora. Então vou segurar aqui só um pouquinho, porque é um trabalho muito bem feito, todo ilustrado, o pessoal que está nos assistindo no site da CI. Exatamente. Tem o 7 Lagoas de número, é em números, porque realmente são gráficos. A pessoa às vezes acha que vai ler, mas já faz uma consulta aqui. Inclusive tem, depois eu queria saber, não sei se você sabe, mas lá tem um número de mulheres e homens aqui, não vamos ver se dá para morar em 7 Lagoas, não vamos revelar, não, se tiver muita moça, vai vir homem demais para cá. Bom, aqui também eu gostaria de apresentar um material, que é o material de 7 Lagoas, né, do turismo de 7 Lagoas, que a prefeitura realizou. Aqui atrás tem aqui a propaganda, tem o brasão da prefeitura e do Circuito das Grutas, que é uma conveniada, a gente é associado, né, a prefeitura é associada ao Circuito das Grutas, um material em português e inglês, que muita gente cobra, vocês não têm material, tem material sim, está disponível na secretaria. Esse é turístico, importante, né? Esse aqui é o material turístico. Com os pontos. E uma coisa interessante, Juninho, que a pedido do prefeito, ele pediu para fazer o material da prefeitura de 7 Lagoas, você pode perceber que não tem nome do governo. Né? Então, quer dizer, o custo vai prosperar, não tem investimento. Não tem investimento. Não, pode vir o prefeito que for, que eles não tem investimento. Daqui a 20 anos. Tomara que não, daqui a 20 anos vai estar bem maior. Bem maior. Com certeza. Mas é um material perene, né? E aqui uma outra documentação que a gente tem
que é a apresentação da Associação Comercial do Porto. A Heloísa Frois, que é a nossa secretária executiva, teve na Associação Comercial de Porto, em Portugal. E importante dizer, a nossa associação tem 82 anos de idade. Por aqui se passou problemas de estrada e soluções de estrada, problemas de geração de energia elétrica e as soluções de telecomunicações, diversas coisas que aconteceram em Sete Lagoas e região nos últimos 82 anos, passaram na cidade de Sete Lagoas. Então, se fizer a proporção da idade de Sete Lagoas com... Associação do Porto, você não falou a idade lá? Exato, a Associação do Porto tem 75 anos, ou seja, o dobro da idade nossa. 175. 175 anos que tem a... Mas só Portugal tem quantos anos? Muito. Só nós vamos descobrir, tem 1.500, a nós vai ter 82. Exatamente, é exatamente. Então, mas aí foi o resultado do intercâmbio feito. Foi o resultado do intercâmbio feito, e isso que a gente sempre busca. É buscar o que a gente tem de melhor na cidade, improver, melhorar o que a gente tem de melhor na cidade, dar importância, valorizar o que é a nossa cultura, as nossas empresas, mas também sempre buscando elementos de fora, para a gente poder comparar. Mas não é trazer tudo de fora, não, porque a gente que tem a oportunidade de viajar, sabe que o mundo não é mil maravilhas. Temos muita coisa também para exportar. Tem muitas coisas. Podemos lapidar. Secretário, o programa geralmente eu pauto pelo café. O meu acabou de novo. O meu continua um pouquinho. Só não estou falando que tem mais, mas já tem que encerrar o bloco. Essa é desculpa porque eu estou com autoridade importante aqui, eu tenho que dar desculpa para me acabar com o assunto. Fechamos mais um programa Entre Linhas, hoje bastante dinâmico, com o Bruno Violante, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e também presidente da Associação Comercial. Semana que vem estaremos de volta com um novo convidado ou convidada. Até a próxima.